Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nosso convidado especial é o Felipe Godoy, e nós vamos falar sobre a experiência dele no mestrado em uma instituição alemã. Antes de passar a palavra, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, em dezembro de 2022, nossa assinatura anual está com mais de 155 horas sobre mercado e regulação e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Felipe, bem-vindo, obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vindo à Rede como um todo e se apresente para os nossos ouvintes. Maravilha, Nath. Para mim é uma grande alegria estar falando um pouquinho com vocês, estar contribuindo um pouquinho, né, da minha história, da minha trajetória. E me chamo Felipe, né, sou engenheiro eletricista e mestrando em engenharia de energia solar na Universidade de Friburgo, na Alemanha. Trabalho hoje como gerente de geração na Croma Energia, tá? Geração e desenvolvimento de projetos. Muito bom, Felipe. Depois eu queria saber um pouquinho sobre a Croma como empresa também, mas vamos dar continuidade ao nosso papo aqui sobre o mestrado, né? Antes de falar sobre especificamente o mestrado na Alemanha, eu queria saber como que você percebeu que você deveria fazer um mestrado. Eu pergunto isso porque é uma coisa que eu escuto muito dos alunos, dos seguidores também nas redes sociais, de eu não sei se eu quero, não sei se é para mim. E no meu caso, da Nath, mestrado não é para mim. Você quer me deixar doida, me colocar para estudar um tema ali acadêmico, né? A gente tem muito essa visão, eu quero falar disso também, por 2 anos, né? E fazer uma tese, uma dissertação sobre ele. Gente, não, pelo amor de Deus, sabe? Não é para mim. Então, eu queria saber como, nos seus traços, nos seus interesses, como que você percebeu que o mestrado era para você? Claro, eu concordo, tá? Antes de imaginar, concordo com o que você falou. O mestrado não é para todo mundo, tem que se identificar, né? Tem que ter um pouco do perfil. Então, o que é esse perfil? Primeiramente, é importante a gente entender que o mestrado ele acaba sendo um aprofundamento, né? Então, às vezes a gente quer ter uma visão mais holística, uma visão mais generalista, e a gente não vai encontrar isso no mestrado, né? No mestrado a gente já tem que ter uma ideia de onde é que a gente quer se especializar, onde é que a gente quer se aprofundar, né? Qual é a área em específico. E isso traz também um pouco da minha experiência, né? Como é que eu acabei chegando nesse mestrado? Depois que me formei, esperei ainda 1 ano, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a Croma, né? Mas toda a minha carreira foi dentro da Croma e esperei depois que eu me formei mais 1 ano trabalhando, seguindo ali, vendo ali qual área eu me identificava mais, né? E já com isso em mente, fui atrás de alguma especialização. Então, queria dar continuidade, né, meus estudos acadêmicos, não queria parar na graduação e fui pensando, né, poxa, como é que eu posso fazer? Primeira coisa que me veio na cabeça foi fazer uma especialização propriamente dita, né? Então, pesquisei bastante aqui nas universidades, aqui por perto, quais seriam as oportunidades. E acabei que não me identifiquei muito com os temas, tá? Ou com os temas, ou com um pouco do feedback, experiência de outros participantes. De uma forma geral, o retorno que a gente tinha é que não estava agregando muito tecnicamente aquele curso, tá? E, bom, eu queria fazer realmente um negócio que fosse me ajudar, claro, com networking, muito importante, né? Mas também que fosse aprofundar tecnicamente naquele assunto em específico. E com isso em mente, fui buscando também outras oportunidades. Então, fui olhando, por exemplo, opções semipresenciais, opções 100% à distância.
e fui fazendo filtro. Então, fui identificando ali algumas outras universidades, particularmente quando a gente vai ali para a região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente passa a ter, né, muitas opções, né, de especializações, de cursos avançados que vão estar contribuindo ali com os estudos, mas ficava complicado de estar fazendo de conciliar minhas atividades aqui dentro da Croma com esses outros cursos complementares, né? Então, por mais que fossem semipresenciais, eram ou semanais, que você tem que ir no sexto, no sábado, ou de 15 em 15 dias. E, bom, botei aqui na caneta, ficava bem difícil estar fazendo toda essa gestão com as despesas, estar conciliando com as atividades aqui na Croma, tá tendo licença aqui para estar indo fielmente, né, toda semana, ou a cada 15 dias, ou mensalmente, para essas atividades. E aí eu comecei a pensar mais fortemente na opção de 100% à distância, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que consegue estar lidando bem, consegue estar tendo organização para estar encontrando aqueles meus horários, para estar me dedicando aos estudos, para estar me dedicando àquela atividade extra, né? E eu, pensando nessa opção 100% à distância, comecei a encontrar ali algumas outras opções que estavam parecendo fazer sentido e, de repente, eu tive um insight, né? Poxa, se eu estou pensando aqui nessas opções 100% à distância, né? Por que é que eu não posso olhar lá fora? Então, eu já sabia que tinha algumas opções de especialização e de mestrado, né? 100% ou quase 100%, né? À distância, particularmente ali, tinha visto muitas opções nos Estados Unidos, e aí comecei a olhar também muitas opções ali na região da Europa, tá? E acabei encontrando ali a Universidade de Freiburg, né, na Alemanha, um programa super legal. Eu vou entrar um pouco mais específico, né, porque essa universidade, porque é que esse programa em específico, mas acabou caindo como uma luva para aquilo que eu estava buscando, tá? Uma forma de estar seguindo com a minha carreira, acadêmica, me aprofundando tecnicamente numa área e num curso que eu tivesse realmente um bom feedback de um modo geral, pude conversar, né, com vários alunos e aí tem uma experiência bem completa, né? Ele é algo que realmente fosse relevante e estivesse agregando em vários aspectos na carreira. Legal, Felipe. E então vamos falar dessa parte que você comentou que se preparou para falar, né? Por que na Alemanha, por que nessa universidade? Mas principalmente porque na Alemanha, assim, eu sou apaixonada pelo país, para mim é uma das melhores culinárias, que é salsicha com batata frita e cerveja. Mas assim, eu quero saber o seu ponto de vista, que eu imagino que não seja o mesmo que o meu. Olha, eu também gosto muito da Alemanha, né? Eu pude ter uma experiência anterior. Naturalmente, foi uma experiência mais curta como turista, e aí, naturalmente, é muito diferente, né? Quando você vai buscar um negócio mais de longo prazo, um estudo, academia, etc., né? Mas eu pude encontrar ali algumas coisas que foram me direcionando, tá? Para esse programa e para a questão da Alemanha. Primeiramente, queria deixar claro que o curso ele não é em alemão, tá? Então, apesar de eu ter já estudado alemão aí durante mais ou menos 2 anos e meio, eu esqueci a maior parte. Não, que bom que você avisou, porque a próxima pergunta era em alemão, então você ia ficar em maus lençóis. Pois é. Então, assim, eu consigo entender bem, né? Mas para me comunicar e a ponto de ter fluência profissional, né? Isso já ficava um pouco mais complicado. Então, o programa ele é 100% inglês, tá? Esse já é um dos motivos que acabaram me direcionando para lá. A Alemanha acabou sendo um grande berço, né, da energia solar. Então, quando a indústria de energia solar estava bem incipiente, né, logo nos primórdios, a Alemanha teve uma força muito grande. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a sentir necessidade, né, de ter mão de obra especializada para principalmente estar trabalhando naquelas indústrias que estavam surgindo ali naquele local, naquela região, né? Então, esse programa ele teve início, poxa, não vou saber a data exatamente, mas ele é um programa já bem antigo, quando você pensa em energia solar, né? E ele iniciou
logo nos princípios como presencial, depois ele sentindo necessidade de estar abrigando o maior número de pessoas, ele já partiu para uma modalidade semipresencial. Ainda naquela época, eles estavam com um foco muito grande num público ali na Alemanha mesmo, tá? Então o programa era 100% em alemão, apesar de ser semipresencial, você tinha que estar ali presencialmente uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, né? Então era para as pessoas que estavam ali mais na proximidade. E depois, mais uma vez, sentindo a necessidade de ampliar um pouco mais, ele foi abrindo, né, esse leque até um ponto que ele partiu para ficar quase que totalmente online, tá? À distância. Depois, falando um pouco, né, sobre essa história, e que é muito relacionada, né, com a indústria, com a história da energia solar, da indústria solar, foi o que aconteceu, né? A gente teve uma mudança desse eixo principal ali das indústrias fotovoltaicas, e elas começaram a migrar principalmente para onde? Para o lado da Ásia. E começou a ter menos necessidade daquela mão de obra muito especializada para trabalhar nas fábricas ali da Alemanha. E aí ele começou também a fazer o quê? Uma mudança na forma como ele estava abordando os conteúdos. Então, vamos tirar um pouco o foco em fabricação de equipamentos e vamos pensar mais em projetos fotovoltaicos como um todo. Então, projetos residenciais, projetos de utility scale, né, de larga escala. E com essa mudança, né, nesse eixo, a gente passou a ter um programa que conseguia estar abordando também esse aspecto de fabricação, que é algo que a gente acaba... Eu, pelo menos, tinha bastante dificuldade em encontrar essas especificidades, né, de como é que funcionava a fabricação, todos os equipamentos, desde ali do silício, para depois entrar no wafer, célula fotovoltaica, módulo, né, juntar tudo isso, mas também conciliando com a minha área de atuação, que era realmente o quê? O projeto fotovoltaico. Então, sair daquele ultra especializado, que é entrando no detalhe físico-químico de como é que funciona a fabricação, de como é que funciona a reação lá do efeito fotoelétrico e das diferenças ali muito especializadas, né, de cada material, e entrando também num aspecto um pouco mais de engenharia elétrica, né, quais os impactos desse projeto na rede, como é que funciona o desenvolvimento de um projeto. Então, a gente passou a ter, veja aí que o programa ele foi se adaptando, né, e aí ele foi se tornando um programa que, em minha visão, estava bem completo e estava muito alinhado com aquilo que eu estava buscando. E aí tem um ponto importante, né? A gente não pega, vou fazer um mestrado, vou fazer qualquer coisa. Não, é importante a gente estar buscando, né? Tá vendo como é que é qual é o histórico, como é que é esse programa, como é que é a reputação da universidade, mas também daquele centro em específico, né? Para ver se ele está bem alinhado com aquilo que a gente está buscando. Então, poxa, quando eu fiz todos esses filtros, pesquisando bastante, naturalmente encontrei alguns outros institutos que me foram aderentes, mas esse para mim caiu como uma luva, sabe? Na primeira página dele tinha logo assim: esse é para você, profissional que tá na ativa, que está trabalhando e quer estudar, quer fazer um mestrado, tendo ainda flexibilidade, estudando nos institutos que são em nível global, né? É importante, a universidade ela tem uma parceria com o Fraunhofer, tem uma parceria com o Fraunhofer IEC, que é o maior centro de pesquisa na parte de energia solar da Europa. Eu, nas minhas atividades aqui na Croma, eu lidava com os materiais do Fraunhofer IEC, então poxa, pareceu que foi um programa elaborado para aquilo que eu estava buscando. Foi muito legal a experiência, ter encontrado, depois conversar com o coordenador, conversar com os alunos e poder participar de todo o processo seletivo, né? Mas acho que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre como é que foi esse processo, né? Sim. Nossa, muito legal. E, Felipe, quando você decidiu o tema do seu mestrado, você já estava nesse cargo, estava na Croma, né? Mas você já escolheu orientado para o cargo que você estava, para a função que você exercia na empresa. Isso. É engraçado, na época quando eu entrei no mestrado, eu estava na posição de coordenador de engenharia, tá? E se você pensar no mestrado em engenharia de energia solar, numa empresa desenvolvedora, investidora em projetos de geração de energia, com grande ênfase na parte de energia solar fotovoltaica,
isso estava extremamente alinhado, né? Hoje eu estou na posição aqui de gerente de geração e desenvolvimento de projetos, e o tema do mestrado, ele não está, assim, não tá tão óbvio, ele não está tão claro, né? Como é que ele pode estar, às vezes, agregando ali com a atividade do dia a dia ali do meu ofício hoje, né? Mas pensando, eu vou falar até um pouquinho como é que ele agrega hoje, mas pensando um pouquinho ali naquela minha condição antes como coordenador de engenharia, veja que eu estava me especializando, né, cada vez mais nessa parte de engenharia, do funcionamento dos sistemas, tendo muita reunião, por exemplo, com os fornecedores, com os prestadores de serviço, né, e entrando ali no detalhe do detalhe das soluções, buscando otimizações. Então estava bem interessante. Inclusive a minha tese eu vou começar a escrever ela agora, tá? Mas já tenho a ideia do tema, tá bem definido, e foi muito relacionada, ela é muito relacionada à questão de otimização realmente, otimização bem fina, né, de usina fotovoltaica. Então, depois eu posso até compartilhar quando ela tiver prontinha, mas só para dar um gostinho, né? A gente fala de uma otimização Poxa, não sei nem se vai ficar muito específico para o pessoal aqui, mas eu vou comentar. Vamos lá. É uma otimização técnico-econômica, né, no tamanho das strings fotovoltaicas. Então, quem trabalhou já com fotovoltaica sabe que os módulos eles ficam conectados em série, né, e depois eles podem ser conectados em paralelo. Mas o tamanho da string de módulos fotovoltaicos conectados em série, ela vai determinar muito os custos que a gente chama do BOS, né, o Balance of System, que são os componentes, os materiais e equipamentos acessórios ali da planta, que não são aqueles principais, como, por exemplo, módulo, inversor, a estrutura de fixação, né? Mas a quantidade de módulos em série, se eu consigo aumentar essa quantidade de módulos em série, eu passo a ter uma redução bem interessante ali no CAPEX desse projeto. E o que é que acontece? A gente tem hoje uma metodologia padrão. Acho que está ficando muito específico, mas vamos lá. Não, vamos lá. A gente tem hoje uma metodologia. Pode falar. Só um parênteses. Explica para os advogados e não para os não engenheiros. O pessoal vai achar que eu não gosto de advogado, que eu acho que eles não entendem nada. Não é isso não, gente. Explica para quem não é engenheiro o que é uma string de módulo fotovoltaico. Certo. Aí depois você continua. Pronto. Os módulos fotovoltaicos, eles podem ser... Você tem que conectar eles, né, fazer a ligação elétrica deles, para que eles possam seguir depois para os inversores de frequência ou as string box, né, que estejam ali na minha planta fotovoltaica. Depende um pouco da topologia, da configuração que esse sistema tem. E os módulos, eles podem ser conectados, eles podem ser conectados em série ou eles podem ser conectados em paralelo. O que é que, de uma forma mais simples, em série é como se fosse um módulo um na frente do outro. Então, um seguido do outro. E aí você tem essa tensão, a voltagem, né, que esses módulos acabam gerando, você vai somando essas tensões, enquanto você mantém a mesma corrente. Então, quem é da parte elétrica sabe que quanto maior a corrente, normalmente você tem mais perdas ômicas. Então, idealmente, você quer trabalhar com a maior tensão possível e com a menor corrente para evitar perdas ômicas desnecessárias. Então, essa junção dos módulos conectados um atrás do outro em série é o que a gente chama da string fotovoltaica, né? A string de módulos fotovoltaicos. E aí você tem uma metodologia para calcular qual é o tamanho, né, máximo que você consegue colocar de módulos um atrás do outro nessa string. E você tem hoje já algumas discussões para sair um pouco dessa metodologia padrão, que ela é bem conservadora, quando você tiver muitos dados disponíveis, né, que é o caso, muitas vezes, de grandes projetos, você tem anos de medição meteorológicas no campo, né? E aí você sai um pouco dessa metodologia padrão e você parte de uma metodologia otimizada. Mas você tem que ter muito cuidado, tem que ter bastante certeza do que você está fazendo, pois uma configuração errônea ali, né, equivocada, ela pode levar, por exemplo, a uma invalidade numa garantia desses equipamentos. Mas aí, para os curiosos que querem mais detalhes, depois eu compartilho os detalhes da tese do mestrado.
Qualquer coisa te chamam também no LinkedIn, né? Gente, é Felipe com I, Felipe Souza. O Com Godoy, né? certeza. Adoro conversar lá no LinkedIn, trocar informação. Estou disponível lá para me adicionar, para me seguirem e vamos trocando figurinhas. Legal. Felipe, eu ia te perguntar se esse tema da sua dissertação é aplicável ao Brasil. Primeiro, assim, se é aplicável, né? Porque a gente vê muita coisa muito teórica também vindo da academia, né? Então, primeiro, se é aplicável e se é aplicável ao Brasil. Mas pelo que você falou, já me parece que é super aplicável ao Brasil, né? Ao nosso contexto. E principalmente, eu acho que, assim, me corrija se eu estiver errado, mas esse seu tema se aplica à geração centralizada, né? Não, a geração distribuída talvez não faça tanto sentido essa discussão, porque a sequência de placas não seria tão grande. Não sei, estou perguntando. Olha, a gente tem, falando sobre a aplicabilidade, né, desse tema, como você bem falou, né, é algo bem aplicável. Inclusive, eu estava comentando contigo, né, estava correndo, saindo de uma reunião e estava discutindo justamente sobre esse aspecto com o fornecedor lá dos inversores lá da minha planta. Então, é um negócio que tem super aplicabilidade, que a gente tem utilizado aí constantemente, né, quando está fazendo as otimizações desses projetos, quando eles já estão ali num estágio mais assim, para poder estar iniciando construção. Então, não é algo que você vai estar fazendo logo no estágio inicial, mas é algo que você vai fazer quando você já tiver uma grande abundância de dados, né, de informações, e com esse projeto ele tiver bem mais maduro. Então, pensando com essas informações, ela normalmente vai ser mais aplicável, sim, a grandes projetos, né, de geração centralizada. Mas não significa que ele não pode ser utilizado ali na geração distribuída. O que você vai fazer quanto menos informação eu tiver, eu vou partir para ser um pouco mais conservador. Quanto mais informações eu tenho, mais agressivo eu posso ser nas minhas premissas. E quanto menos informação eu tenho, eu vou ter que ser mais conservador. Naquele projetozinho de residencial, que aí tem realmente poucas placas, não vai fazer muita diferença. Mas quando a gente já fala daquele projeto de geração distribuída de grande porte, na escala de megawatts, estrutura em solo, etc., aí sim fica bem relevante, a gente pode ter umas otimizações bem legais. Legal, Felipe. E aí você comentou que estava conversando com um fornecedor. Talvez esse fornecedor nunca tenha ouvido falar do que você está trazendo. Como é que é a receptividade de estar, assim, a receptividade da indústria ao ter contato com informação de alguém que está um passo à frente por estar estudando isso ali na academia? Uhum. Eu acho bem interessante, bem legal a tua pergunta, porque muitas vezes a gente pensa, a gente cria uma dissociação, né, entre academia e entre indústria. Mas a academia, ela pode sim estar muito perto da indústria ali, tá? Não só quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento desses grandes fornecedores que tem aí um budget enorme nessa parte de P&D, né? Mas também para aquele prestador de serviço, para aquela pessoa que está ali no dia a dia, está lidando com isso. Então, primeiramente, eu gostaria de recomendar, tá? Eu acho muito legal a gente estar dando uma olhada geral, por exemplo, em artigos, publicações, o que é que a academia tem falado. E muitas vezes vão ter, sim, artigos que são bem aplicáveis no dia a dia ali para aquela pessoa que está lidando com projetos mais pé no chão. A gente não está falando com a vanguarda da tecnologia que vai fazer sentido daqui a 20 anos, mas sim com coisas que já são aplicáveis e que fazem sentido no dia de hoje. Tem estudos de caso, por exemplo, e aí, cara, é muito legal a gente estar vendo ali o outro está contando um pouquinho ali, às vezes, da experiência, da história, né, daquilo que ele pôde aprender, e a gente está trazendo isso. Então, a gente fala muito da importância da experiência, né? Quando a gente tem experiência, que a gente pode vivenciar várias coisas, e aí cada história, né, cada situação que a gente viveu, ela deixa a gente mais preparado para um outro processo que a gente vai vivenciar ali na frente. E, poxa, é muito bom para a gente poder aprender sem ter passado ali por aquele perrengue, por aquele aperreio, né? Então, recomendo, né, que é muito interessante a gente estar fazendo esse tipo de análise. E com relação ao tema em específico, olha, eu vou dizer que no começo, quando a gente começou apesar de eu ainda não ter
montada a tese, né, isso já foi algo que a gente já começou a discutir aqui dentro. Aqui dentro da Croma, tinha aí mais ou menos um ano e meio nessa faixa. Então, logo no começo, realmente era um negócio, pô, o que é isso? O que é que esse pessoal está falando aqui? De onde é que ele está tirando isso? Não é só para dimensionar string, não é só aplicar essa formulazinha aqui e seguir essa receita de bolo. Então, não. E aí tinha esse trabalho realmente de estar sentando, conversando, explicando a metodologia. Então, veja, de certa forma, é como se fosse a ciência sendo trabalhada, sendo gerada ali dentro da empresa, né? E esse trabalho de convencimento está apresentando naturalmente, você tem que ter um rigor técnico para estar conversando e convencendo o outro lado. Não foi algo que, não, teve uma ideia, a gente soltou, pensou dessa forma, não, a gente trabalhou realmente, analisou, e viu que fazia sentido, né? E viu que a metodologia padrão era extremamente conservadora. E aí, justamente, a gente começou a olhar alguns outros trabalhos que abordavam um pouco essas questões, e aí foi unindo, fazendo ligação, conectando um pontinho com outro, um pontinho com outro, e aí juntou com outra pessoa que também estava pensando nisso, marcou um bate-papo, etc., e conseguiu formular um negócio bem legal. E a gente foi vendo que, apesar de ter muitos fornecedores que não sabiam nem para onde ia essa situação, a gente viu que outros fornecedores, sim, já estavam se preparando, já tinham conversado, já tinham isso em mente. Hoje está muito mais difundido. Mas foi bem legal esse trabalho de sentar aí juntando, e quando a gente fala desses grandes projetos, a gente sabe vários times internacionais, então juntar a gente de todo lugar do mundo para estar fazendo essas discussões, estar validando teorias, metodologias, e você consegue estar construindo um negócio bem legal. Legal, Felipe. E uma pergunta que me surgiu agora é: quando você terminar a sua teoria, né, sua dissertação, vai ficar só para a Croma ou vai ser público? Como é que é? Vai ser público, acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. A gente não está, assim, eu não estou inventando uma patente, nem algo nesse sentido. Eu acho sim que é válido estar compartilhando para que todo mundo possa estar aprendendo e amadurecendo. Da mesma forma que vários outros players compartilharam também um pouquinho de sua experiência e permitiu que a gente aqui dentro da Croma aprimorasse nossos processos, aprimorasse nossa engenharia, né? Eu acho super válido, né, estar compartilhando um pouquinho dessa informação para que os outros também possam estar aprendendo. Tá? Eu vou até comentar aqui, que eu acho que eu fiquei falando, tentando não entrar na especificidade, mas para aquelas pessoas que trabalham um pouquinho com fotovoltaico, só para explicar, tá? Normalmente você vai pensar nessa configuração da string, do modo fotovoltaico, você corrige as tensões apenas pela temperatura. No entanto, é possível a gente também fazer as correções dessa tensão do módulo fotovoltaico com relação à irradiância incidente, tá? Então, eu vou analisar tanto a temperatura quanto a irradiância. Então, eu vou analisando os dois ali e vendo quais são as situações em que a minha planta poderia estar se enquadrando. Só para aqueles que ficaram um pouquinho mais curiosos, eu acho que eu fiquei falando um pouquinho disso, daquilo, ficou parecendo que eu ia lançar um curso depois sobre dimensionamento de string, não, né? Esse é o objetivo, tá? Olha, Felipe, qualquer coisa, a Red está com as portas abertas. A gente faz curso. Legal. Felipe, agora sim, uma parte que eu acho que vai interessar muito para os nossos ouvintes, né? Como que foi o processo seletivo lá para você conseguir passar no mestrado? Tem um processo seletivo? Como que foi todo esse processo? No momento que você escolheu a universidade, é só pagar e aí você está inscrito? Teve que escrever algum pré-projeto? Como é? Uhum. Olha, cada universidade, cada programa tem um processo em específico. E aí o que é que eu recomendo? Achou interessante, achou legal um programa específico? Entra em contato. Então, normalmente, as pessoas que estão ali à frente têm uma receptividade, né, muito, muito boa, eles querem estar trazendo novos alunos, eles querem estar trazendo novas pessoas, e conversa, entende um pouquinho, né, vê como é que é essas questões. Então,
Normalmente, o que é que muitos programas de mestrado eles vão estar colocando ali como pré-requisito? Uma excelência acadêmica. Então, a excelência acadêmica ela vai estar trazendo ali, vai estar normalmente como uma grande barreira inicial. E um aspecto... Por que é que acaba fazendo esse filtro, tá? Justificando um pouquinho o lado lá das universidades. Primeiro, a quantidade de aplicações de pessoas que estão se candidatando ali para aquela vaga de mestrado tende a ser muito alto. Então, o pessoal precisa fazer um filtro. Porque, veja, normalmente tem carta de recomendação, etc., redação, entrevista, né? Tem uma série de processos que têm que ser seguidos. E imagina se eles fossem fazer isso com todo mundo. Ficava pesado. Então, a forma de você tentar filtrar logo quero tentar botar essa barreira inicial, né, de uma excelência acadêmica. Então, tem que ter uma nota superior a tanto, tem que ter publicação, algo nesse sentido. Uma coisa interessante aí que eu acho super válido estar comentando é que eu não tenho esse nível de excelência acadêmica. Então, eu tive minhas notas boas, mas eu não fui aquele aluno que ficou lá, que fechou a faculdade de engenharia elétrica com média 9. Não foi isso, atrasei meu curso, inclusive, tive meus percalços aí no meio do caminho. E eu até apresentei esse ponto, por exemplo, para o coordenador do programa, né? Eu disse, olha, um receio meu de estar me candidatando para uma universidade que é uma das melhores do mundo, em parceria com o Fraunhofer, IEC, é justamente eu mandar aqui minha média, né, meu histórico escolar, e eu ser barrado logo de cara. Então, como é que vocês veem isso? E aí uma particularidade, uma característica desse programa, tá? Esse programa, por ele ser online, o público ali, muitas vezes que estava ali na Alemanha, que estava interessado em estar fazendo ele prefere estar fazendo presencial. Então, apesar do online ter uma abrangência muito maior e permitir que muito mais alunos se inscrevam, ele tinha muito menos candidaturas, né, muito menos pessoas aplicando do que o presencial. Então, o que é que ele fazia? Ele não dava essa grande barreira inicial, esse grande filtro. Ele estava muito preocupado também com como é que as pessoas eram com relação à carreira, o que é que elas tinham realizado durante a sua carreira, né? Eles estavam já na indústria, eles estavam querendo entrar na indústria, eram pessoas que eles entendem que têm uma capacidade de estar causando um impacto positivo na sociedade, né? E isso é uma grande preocupação deles, né? Eles querem muito que os alunos, as pessoas que estejam saindo de lá, elas estejam sendo profissionais bem-sucedidos, seja na academia, seja na indústria, né? E estejam levando lá o nome da instituição, estejam carregando, estejam trazendo vários benefícios. Então, achei muito legal quando ele chegou para mim e disse, olha, a gente olhou aqui realmente, vou ser sincero contigo. Se eu fosse pegar a tua aplicação aqui para presencial, você não passaria no filtro inicial. Mas como é online, a gente conversou aqui, eu já olhei teu application, né? Todas as formulários, todas as informações que você passou, e eu vou dizer, cara, você é um candidato que a gente diria assim, o ideal que a gente está buscando aqui para esse programa. Então, saí da reunião com um sorriso de um lado para o outro. E entrando mais em específico, né, coisas que precisam. Tradução, né, normalmente as instituições vão pedir que você esteja entregando ali todas as informações da tua instituição, né, de ensino, na língua, né, no idioma que eles estão trabalhando, ou no alemão, ou no inglês, né, para estar podendo facilitar. Muitas vezes vão estar aceitando também um espanhol, alguns já têm parceria, recebem muitos candidatos, então às vezes aceitam, né, aquelas informações em português. Comum também está pedindo, por exemplo, carta de recomendação, tá buscando, né, tendo pessoas que possam estar te indicando, né, como um bom aluno, né, para esse programa. É comum também tá havendo se for fora, né, tá havendo alguma questão de proficiência no idioma inglês. Então, muitas vezes você tem que fazer uma prova, um TOEFL, IELTS, algum desses outros certificados, para estar comprovando, né, que você tem essa proficiência. Mas isso, naturalmente, né, vai depender um pouco de cada programa. Se o programa é em alemão, provavelmente ele vai pedir alguma proficiência em alemão, né? Então, tem um pouquinho desses aspectos. E acho que um outro ponto relevante também está se comentando é que muitas vezes o pessoal fica preocupado, né, com relação aos valores. Poxa, quanto é que custa estar fazendo um programa lá fora, né?
E o programa lá fora, ele tende realmente a ser caro, né? Ele é mais caro do que os programas aqui. Uma questão muito clara é o câmbio, né? Então, eu estou pagando em euros. Então, por mais que a gente tente fazer, ele seja barato para o nível alemão, ele acaba ficando mais salgado para os padrões, o padrão brasileiro. Então, algumas instituições também podem querer estar sabendo, né, como é, se você tem condição, se você tem algum suporte, se você tem alguma bolsa, se a empresa está te colaborando. E aí fica meu agradecimento para a Croma, né, que realmente deu um suporte muito grande aí, muito bom, para que eu pudesse estar fazendo esse mestrado lá fora. E tem um pouquinho dessas questões. Eu não estou com o valor exato aqui, mas eu posso estar passando. O valor do mestrado como um todo ficou, se eu não me engano, em 14 mil euros. Então, quando a gente faz a conta, né, fica pesado, mas às vezes a gente tem que avaliar também, né? Poxa, 14 mil euros, será que é melhor eu investir aqui num negócio que vai estar agregando valor para mim o resto da minha vida, que é algo que eu estou querendo muito, ou está adquirindo sei lá, um automóvel, grande viagem, né? Às vezes a gente tem que fazer essas comparações. Para mim, eu estava querendo muito fazer e eu achei que fazia bastante sentido, né? Depois eu vou falar, acho que a gente vai entrar mais no detalhe para me estender um pouco, se eu estou achando que está valendo a pena, tá? Eu já estou me estendendo aqui para as outras perguntas, né? Mas vamos com calma. Mas, ó, não é a próxima pergunta essa. A próxima é sobre o benefício. Você vê algum benefício muito claro, assim, de falar que faz mestrado na Alemanha? Se eu tivesse no seu lugar, eu ia estar tirando muita onda. Mas, além desse, você vê outro? Olha, eu acho que faz sim, tem alguns benefícios muito evidentes. Falando primeiramente no pós-graduação, no mestrado, ele vai estar agregando ali, né, como quando você olha ali no currículo, no pós-graduação, a gente vê, por exemplo, muitas posições que elas vão estar colocando nem sempre como um pré-requisito, mas muitas vezes como desejável, que você tenha ali uma especialização, um mestrado, né? Principalmente quando a gente parte para algumas posições um pouco mais técnicas, gerente de engenharia, coordenador de engenharia, né? Nesses aspectos. E um ponto muito relevante, isso vai agregando dessa forma, e quando a gente tem uma instituição com um grande nome por trás, você acaba fortalecendo, né, esse termo olhando apenas para o currículo, tá? Quando a gente vai... Mas aí a gente tem todo um outro aspecto que é extremamente relevante. Então, poxa, networking. Cara, eu estou fazendo networking com gente do mundo todo, muita gente boa, de diversas áreas, tem gente que atua com desenvolvimento de projetos de grande porte, assim como eu, só que na Ucrânia, ou na Iugoslávia. Tem outro que trabalha numa empresa epicista no Egito. Então, você acaba agregando ali num grupo, né, várias pessoas com diversas backgrounds diferentes, tanto backgrounds profissionais, mas também culturais, né? E, assim, eu sou fãzaço de experiências internacionais, né, por conta dessas experiências, né, como elas vão estar agregando ali para a gente nossa vivência como um todo. Então, você comentou ali um pouco de intercâmbio, né, comigo antes, e assim, eu falo direto para todo mundo, né? Poxa, se tiver a oportunidade, faz um intercâmbio, porque é realmente uma experiência, uma vivência muito legal, você está vivendo ali, lidando com outras culturas. A gente acaba trazendo aquilo, né, para o nosso dia a dia. E além dessa questão do networking, por fim, não mais importante, né, não mais importante, todo aprofundamento técnico. Então, conseguir realmente estar estudando lá com especialistas do Fraunhofer e IEC sobre como é que funciona toda a questão da fabricação de um módulo fotovoltaico, entrando ali na especificidade, o detalhe do detalhe, né? E está compreendendo bem realmente esses aspectos. E isso vai ajudando a gente naturalmente. Se eu estivesse trabalhando numa outra área completamente diferente, talvez esse nível de especificidade ele não agregasse. Mas
como eu estou trabalhando aqui no desenvolvimento, lembra aquela questão que eu falei, né? Está apontando, está vendo, né, a área que a gente quer trabalhar, né? E como eu continuo trabalhando com esses projetos de energia fotovoltaica, esses conceitos, essas informações, elas vão agregando ali nas conversas, né, com fornecedores, com prestadores de serviço, com investidores. Então, a gente consegue trazer um embasamento técnico muito forte para a tomada de decisão, por exemplo. Então, muito legal. E não só, assim, até destacando, uma coisa muito interessante desse programa, tá? Um dos professores, o professor Ricardo, né, fica à frente do Laboratório da Fotovoltaica da UFSC, e isso também é bem legal ver lá que no programa, na Alemanha, a gente está tendo contato com especialistas ali, não só da Alemanha, né? Mas ver, conseguiram estar agregando e estar trazendo ali um profissional que quem não segue as publicações lá do professor Ricardo, recomendo, são muito legais, né? E tem um aspecto muito aplicável, né? No dia a dia, né? Quem trabalha com esses projetos de energia solar. Ricardo o quê, Felipe? Desculpa. Ricardo Rutter, porque eu não vou saber eu dizer o sobrenome dele, é porque tem o Rutter, mas ele tem uma trema. Aí eu não sei se diz Rutter mesmo ou se diz com som de I. Agora eu tô na dúvida. Não, tudo bem. O que importa, acho que para o pessoal achar é a escrita mesmo. É G-U-T-T-R? T-T-E-R? R-U-T-H-E-R. Nossa, Isso. Legal. Legal. Então, muito legal para estar acompanhando. Mas aí, além do professor Ricardo, a gente tem vários outros profissionais de outras universidades, de outros locais, de outros laboratórios, de outras instituições que estão ali agregando, juntando um programa e fazendo do que o programa ele é hoje. Eu estava até concluindo uma cadeira agora em parceria com a Penn State, lá nos Estados Unidos, bem voltada para a parte econômico-financeira, né, de análise de projeto. Então, assim, muito, muito legal. A próxima pergunta era se estava valendo a pena, mas pela sua empolgação, acho que se você quiser complementar, mas está bem claro de que está valendo muito a pena, né? De que está sendo uma ótima experiência. Com certeza, eu acho que tem valido muito a pena, né? Todos esses motivos aí que eu tenho comentado. Então, veja, eu acho que tá valendo a pena hoje, enquanto eu estou fazendo ainda, né? Trabalhando em cima do meu mestrado, e tenho certeza que vai estar continuando valendo a pena também depois, tá? Um outro aspecto que eu acabei sem comentar, mas eu tenho muita vontade de ser professor, tá? Então, o mestrado também ele me ajudava com esse lado, né? Permitindo estar entrando ali, tá trabalhando, né? Tá lecionando, né? Em universidades, faculdades, etc. Para o pessoal também da parte de engenharia. Que legal, Felipe. Felipe, a gente está entrando na parte final, que é de dicas para o pessoal que quer fazer o mestrado fora, especialmente ali na Alemanha, né? O que você falaria de concreto, mas depois dessa pergunta eu vou querer fazer um puxadinho para saber o que exatamente você faz lá na Croma como gerente de engenharia, que para mim isso não quer dizer muita coisa, não consigo nem imaginar muito bem, sabe, né? Se você vai lá apertar o parafuso, calcular o ângulo da placa, né? Então, assim, queria entender a sua atuação na Croma e a atuação da Croma. Antes, vamos para dicas para quem quer fazer um mestrado assim semelhante na Alemanha. Claro, eu acho muito importante, primeiro, frisar um ponto que eu acabei comentando antes, né? A gente estudar direitinho e buscar as opções. E aí, poxa, como é que eu busco as opções? Google. O Google é uma ferramenta ótima para se buscar mestrado em energia solar, mestrado em energias renováveis, mestrado em tal aspecto. Então, você acaba pesquisando, está encontrando ali várias informações. Se tem alguma instituição que você já tem alguma afinidade, etc., entrar lá no site e buscar ver se ele tem algum programa alinhado com aquilo que você está querendo. Então, primeiramente, pesquisar, tá entendendo um pouco, tendo uma ideia ali de instituições locais para onde eu quero estar indo. Em segundo lugar, entrar em contato com as pessoas responsáveis pela parte de admissão, tá? Isso é muito importante, para já também ter uma ideia, né? A gente ficar com o pé no chão. Será que eu consigo estar entrando, fazendo parte desse programa? Ou será que vai ser perda de tempo para mim? E
é importantíssimo isso, porque realmente demanda tempo, né? Você tem que se entregar ali e tá dedicando realmente muito tempo para na elaboração de todas as documentações, etc., para garantir que você tem ali realmente eu digo muitas vezes que aquilo acaba sendo, às vezes, a capa do nosso livro, né? Então, às vezes, o currículo é a capa do nosso livro, uma carta de encaminhamento, carta de intenções, etc. E aí é importante que a gente realmente esteja dedicando, esteja pesquisando, esteja ensaiando, né? E bolando, pedindo revisões, etc., para todas aquelas documentações que vão ser necessárias, né, ser elaboradas. Então, está entrando em contato com o pessoal para estar entendendo um pouquinho como é isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, perguntar se existem outros alunos, outros estudantes, por exemplo, que estão em situações semelhantes com a tua. Então, poxa, será que tem alguém que trabalha com... Eu estou na dúvida se esse programa ele é bom para quem está trabalhando com desenvolvimento de projetos. Ou será que é algo mais específico para quem... no meu caso, por exemplo, eu tenho uma preocupação, será algo muito específico para quem queria trabalhar lá num fabricante de painéis, por exemplo. E entrar em contato, perguntar se tem outros estudantes com um background semelhante, né? Pedir contato. Muitas vezes eles vão estar compartilhando essas informações sem muito problema. E aí tá conversando um pouquinho com essas pessoas, está entendendo, né, a visão delas, o que é que elas acharam, né, desses programas. Está entendendo também as condições financeiras, importante. Então, cada um tem uma realidade individual, né? Então, será que eu tenho, nesse momento, será que eu estou em condições de arcar com essas despesas? Tendo isso em mente, será que eu tenho algum suporte? Será que a empresa ela consegue estar colaborando com o pagamento, né, dessas taxas? Às vezes é o caso, será que minha família consegue estar contribuindo? Será que existe alguma bolsa disponível para esse tipo de programa? Então, a gente está colocando está levantando esses pontos. Não dá para dar um de doido e dizer, não, do financeiro depois a gente resolve. Não funciona assim, pelo menos minha opinião, né? Então a gente tem que programar, tem que se planejar direitinho para garantir que a gente vai conseguir concluir, né, esse programa. Outra coisa, será que eu estou com tempo para estar dedicando a esse programa? Não adianta nada a gente passar no programa interessante, muitas vezes com um desembolso intenso, né, de monetário, e a gente não conseguir se dedicar. Então, é importante também estar ser pé no chão, né, e ter ciência se a gente vai conseguir estar fazendo dedicar tempo para essa atividade, né? Então, esses são os principais pontos, e eles são mais generalistas, né? Eles são aplicáveis a qualquer lugar. Eu quero fazer aqui no mestrado, quero fazer aqui no Brasil, quero fazer na mesma cidade, ou então quero ir para outra cidade aqui no Brasil, ou estou interessado em fazer para os Estados Unidos, Canadá, não sei, né? Cada um vai ter as suas situações. Mas essas recomendações, elas valem para qualquer lugar, né? Legal, Felipe. E, Felipe, você tem uma opinião formada sobre melhor fazer o mestrado saindo da faculdade ou melhor começar a trabalhar para escolher um tema do mestrado? Você tem alguma opinião em relação a isso? Olha, acho que cada um tem situações são individuais, né? Então não dá para a gente generalizar 100%. Mas, de uma forma geral, eu acho que vale mais esperar um pouquinho. Então, às vezes, ter mais certeza, mais firmeza do que eu quero estar fazendo, de onde eu quero estar seguindo. Então, eu tenho colegas que apontaram o mestrado numa situação e, de repente, mudaram completamente a área. Então, ficou 2 anos ali dedicado, às vezes até um pouquinho mais, né? Dedicado para um negócio que hoje não está tendo tanta aplicabilidade. Então, é importante a gente estar bem seguro, né, que é essa área que a gente está seguindo. Não tem tanta certeza? Talvez uma especialização seja uma opção mais interessante, né? Um curso de um período um pouco menor, né? Às vezes, em alguns casos, 8 meses, 12 meses, então depende um pouquinho, né, de cada programa, mas é um período um pouco menor, né? Então, às vezes, faz mais sentido para esse tipo para uma pessoa que ainda não está muito decidida, não está muito certa do que quer. Felipe, então não devo fazer o mestrado de jeito nenhum? Não, acho que questões. Às vezes tem pessoas que já têm uma vocação para a academia e já sabem que eu quero estar estudando, eu quero estar fazendo pesquisa. Então, segue o caminho, você já sabe que é isso.
Então, eu acho que funciona bem dessa forma. O que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado eu vejo muitas pessoas, às vezes, caminhando para o mestrado por não ter encontrado alguma oportunidade interessante ali no mercado de trabalho naquele momento. E se dedica muito para o mestrado, aí concluiu a faculdade, não teve muita experiência, depois passar mais de 2 anos fazendo mestrado, concluiu o mestrado, mas também não teve muita experiência profissional, e aí às vezes pode ficar numa situação que o mercado ele pode olhar um pouquinho de estranheza. Então, poxa, será que é melhor trazer uma pessoa que acabou de se formar ou é melhor estar trazendo esse profissional que já tem um mestrado, mas não tem muita experiência profissional? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso. Então, eu evitaria estar seguindo para o mestrado por dizer assim, essa é o único caminho que eu enxergo agora. Então, acho que hoje a gente tem várias opções, a gente está se capacitando, e, poxa, a Red é um exemplo claro disso, né, de como é que a gente pode estar buscando capacitação fora da faculdade e tá ajudando, né, colaborando para estar encontrando ali, abrindo portas para uma oportunidade profissional. E aí, com mais firmeza, né, tá seguindo o caminho. Eu já ia falar, quando você encontrar essas pessoas que estão indo para o mestrado porque não encontraram nada, manda elas para a Red, que a gente resolve o problema dela com um mêsinho. Um mês não, mas uns 3 meses a gente dá conta. Olha aí. Legal. Felipe, conta agora um pouquinho sobre a sua função, né? O que você faz ali como gerente de engenharia e como que a Croma atua também no mercado? Uhum. Falando um pouquinho sobre a Croma primeiro, tá? A Croma é uma comercializadora de energia, temos 14 anos de história, somos a primeira comercializadora aqui do Nordeste, tá? E atuamos também nas áreas de gestão de clientes e desenvolvimento e investimento em projetos de geração de energia, tá? Então, a gente gosta de se definir como uma plataforma de soluções energéticas. A gente acaba analisando ali o consumidor e acaba entregando para ele, né, qual seria a melhor solução, seja através de indo no Mercado Livre, às vezes uma questão de eficiência energética, um projeto de geração de energia, seja no telhado, seja locação, etc. Então, a gente tem que estar analisando esses pontos e estar direcionando ali para o que seria uma solução mais interessante para o cliente, tá? E falando um pouquinho da minha atividade principal, tá? Hoje, como gerente de geração e desenvolvimento de projetos, eu trabalho ali realmente desde a concepção inicial, né, de um projeto Greenfield, tratando todo o desenvolvimento dele. Concepção inicial, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes é uma identificação de um terreno ali, e aí já começar a sonhar, já começar a imaginar, né? O que é que pode se transformar essa área, né? Então, a gente trabalha por essa parte de desenvolvimento, então, desde o início, né, bem a concepção, deixar esses projetos, eles ready to build, né, ou seja, aptos para estar iniciando a construção, e aí, às vezes, o pessoal não tem tanta noção, né, mas a quantidade de licenças e autorizações que são necessárias para esses grandes projetos, para eles poderem estar iniciando construção e depois estar iniciando a operação, não está no gibi. Então, não é algo trivial, não é algo rápido. É realmente demorado, né? Tem todo o processo, são vários e vários órgãos e instituições envolvidas, e cada projeto tem uma história em específico, né? Cada projeto tem uma situação, é um estado, uma travessia sobre uma estrada, tem uma condição ali de vegetação específica. Então, também uma coisa muito legal é a gente ver essa singularidade, né? Então, como cada projeto é singular, a forma de desenvolver cada um desses projetos também é diferente. E aí a gente vai aprendendo muito, né? Cada projeto é uma situação nova e um desafio novo, e a gente vai aprendendo, né? Mas, para a gente falar do desenvolvimento, tentar realmente desenvolver, deixar esses projetos ali prontos para construir, mas também tentar viabilizar eles. E a Croma, ela não está preocupada só em vou tirar as licenças e cair fora, né? A gente muitas vezes segue também como investidor nesses projetos. Então, a gente quer ter certeza que a gente está entregando um projeto que esteja otimizado, um projeto que esteja bem legal, bem filé ali para estar competitivo, né? Para estar sendo viável e estar saindo ali do papel. Então, a gente acaba atuando com várias frentes. Tem o ambiental,
vai ter a parte de engenharia, vai ter a parte financeira, financiamento, né? Vai ser dinheiro próprio, como é que vai ser essa dívida que a gente vai fazer, como é que vai funcionar. Então, na área de desenvolvimento de projetos, a gente acaba embarcando tudo isso, né? Ou talvez um projeto novo, aquisição de um projeto novo, uma análise, né? Para um possível M&A, uma aquisição, né? Para quem não está familiarizado com a sigla. Tanto na área de geração centralizada, que é o grande foco da gente hoje, mas também na área de geração distribuída. Tá? Então, eu hoje, como gerente da área, estou aqui gerenciando, né, coordenando a equipe toda para que o desenvolvimento, né, desses projetos ele possa ocorrer da forma mais fluida possível. Legal, Felipe, muito interessante, muito legal. Olha, chegamos ao fim do nosso podcast, foi muito legal, agradeço a sua participação, Felipe, de verdade, agradeço você ter aguardado minha resposta por tanto tempo, gente, porque, nossa senhora, às vezes eu sou uma negação para responder o WhatsApp, mas, olha, agradeço de verdade, foi muito bom. E deixo aqui o seu LinkedIn, né, para o pessoal que quiser te encontrar, Felipe Godoy, ou você usa o Souza? Eu acho que lá está Godoy Souza. Ah, então tá fácil. Tá fácil. O Felipe Souza, Felipe Godoy, Croma vai encontrar lá de todo jeito. Felipe Croma. Muito bom, Felipe. Muito obrigada pela presença e ouvintes, muito obrigada e até a próxima. É isso, eu que agradeço. Muito obrigado, tá? E fico aqui à disposição. Forte abraço. Obrigada, Felipe.